E lá vamos nós para mais um Liga da Política, Ari Mesquita. Mais um Liga. E a gente está aqui dando Liga a cada dia, né? Com certeza. Nessa brincadeira vai. Qual o E número tá já, indo. Paulo? Ah, eu já perdi as Eita, contas. já se perdeu. Eu já perdi as contas. Também. Já estamos Chegando a 70 já. 70 já, né? Eita. Já chegamos a 70. Isso E aí. vamos lá. Estamos hoje com Pablo Cabadas Júnior, porque o original tá ali. Tá ali atrás. O original tá ali. É o Júnior, não é não? Isso aí. E aí, a gente faz um programa bacana sobre política. E você, como representante, embaixador do Politize em Lauro de Freitas, uma pessoa vinculada ao processo político, filiada ao PV, já foi presidente do PV, eu quero saber como é essa história aí do PV, explica direitinho por quê. O PV vai passar maus bocados com essa federação, se não deixar, não vai ter um candidato em Lauro de Freitas. Mas aí você vai explicar um pouquinho para frente. Mas o programa a gente fala de política. E política é absolutamente tudo. Tudo. Mas a gente queria conhecer da sua história. Um pouquinho de você, de onde é que veio essa vontade de fazer política, de viver política, e por que escolheu a cidade de Lauro de Freitas para fazer política, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Paulo, Cissa, Ari. Obrigado. Um abraço para você que está nos assistindo aí hoje. Primeiro que vocês estão conversando aqui hoje com um espectador assíduo de vocês. Ah, que bom. Espectador assíduo. Então, quem é espectador está sendo representado por mim aqui hoje. Rapaz, é ele. É só você que assiste o programa, Não, rapaz. tem mais uns dois. É só você que assiste o programa. Ou 30, ou 40, ou 100, ou 200, ou 300. Para com Tá isso. aumentando, né, Paulo? Para com isso. Pois bom, é. que bom. Sou que bom. assíduo desde o Muito primeiro. obrigado pela audiência. Já meu chefe. passaram alguns amigos por aqui já. E assim, me representando novamente, sou Pablo Cabadas, tenho 33 anos, apesar dos meus cabelos brancos insistirem em querer me envelhecer um pouquinho mais. Depois eu vou dar dica de uma tinta de cabelo que é boa. Porque não. eu pinto. Achava que era gênio. No assunto estético, tá vendo? E aí tenho 33 anos, sou natural de Salvador, casado há cerca de 10 dias com minha senhora ali, Dona Maria, que tá ali atrás também. Tá fazendo a lua de mel aqui na Lua da Mel. Política. Rapaz, Acabou de vir da lua de mel. Acabou de Acabou de vir da lua de mel. Rapaz. Desceu do aeroporto, veio direto Isso pra cá. aqui é Isso que é moral. prestígio. Tá Isso que é vendo? prestígio, tá vendo? Esse menino trabalha direito aí na iluminação, porque eu tô aqui com horror, cansado. Cheguei 3 horas da manhã de Tava lá viagem. acompanhando a eleição da Argentina. Pois é. Passar a lua de mel, agora Exatamente, tem que explicar isso Tá vendo? pra esposa. Você combinou a lua de mel Foi. exatamente na eleição, porque você gosta de Rapaz. política. Tem que explicar esse negócio direito. Foi Foi combinado esse negócio de você estar na Argentina Veja. no final de semana da eleição, viu? Rapaz, eu falei pra ela, poxa, a gente vai estar na Argentina na época da eleição. Televisão o tempo todo, só consumindo política. Não, pois é. Mas enfim, eu sou, então, Pablo Cabadas, tenho 33 anos, sou administrador, formação, me formei no IFBA. Peguei a transição ali do IFBA, quando ainda era Cefet para IFBA. Barbalho. No Barbalho. Eu peguei 2 transições lá. Primeiro porque antigamente era administração com ênfase em... Toda a faculdade era ênfase em... Era o diferencial. E aí veio uma lei federal que mudou o curso de administração e aí só podia ser a administração. Então eu peguei a primeira transição que foi da grade, peguei uma confusãozinha lá, e depois peguei a transição de Cefet para IFBA. Cheguei lá, não tinha nem a biblioteca ainda. Foi o governo Dilma que reformou lá a biblioteca, enfim, a biblioteca Raul Seixas, enfim. Então, foi um período de vigor, assim, de retomada da escola técnica, da antiga Mas escola o Cefet técnica. também sempre foi um espaço de debate. Sempre foi. Né? Um espaço muito político ali, né? Pois é, eu fui diretório acadêmico, inclusive. tá vendo? Sempre, né? Esse povo de diretório acadêmico Esse adora vir pra esse programa. Pois Esse é. povo. Tudo para aqui, né, Eu não Paulo? sei porque eu gosto desse Pois negócio de é. diretório acadêmico. Fui Mas diretor. Mas é interessante assim, porque eu também já tinha sido de Grêmio Estudantil, mas eu nunca... é uma escola fantástica, né? É, É uma escola mas eu nunca fantástica. gostei, Paulo, de estar à frente das coisas. Nunca quis ser candidato de nada. Mas Eu gostava Porque de montar... você gostava de fazer a O politicagem, ribuliço. né? Eu gosto, Por detrás. é porque assim, veja bem, eu desde pequeno, eu fui uma criança que sempre consumiu muito notícia. Eu não sei se existe isso na medicina, já disse algo sobre isso, ou a psiquiatria, ou a psicologia, mas eu sou Mas você consumia viciado porque em você notícia. queria ou porque existia o estímulo dentro de casa? Na verdade, assim, por alguns motivos. Eu era classe média. Então, e filho de professora, sempre fui bolsista. Sim. Então, eu estudei em colégios muito bons na condição de bolsista. Então, quando os meus coleguinhas tinham o novo videogame e tudo mais, minha brincadeira era Ir pra ler o Jornal à biblioteca. Tarde de domingo,
Porque quando era 1h50 que o jornaleiro passava na rua à tarde. Pegava o jornal pra ler. De domingo. Então, assim, eu sempre gostei. 8 horas da noite, Jornal Nacional, eu sempre gostei. E aí forjou, cara, bicho. Forjou. Acabei que cresci, de fato, sendo alguém que gosta muito de acompanhar política. Gosto muito de acompanhar política. Eu era aquela criança que sabia o jingle, que sabia o número, sabe? Que a família pergunta, né? eu quero votar nisso aqui, qual é o número? O número é tanto. Então, sempre fui esse menino chato que gostava de política. Sempre fui. Eu acho que tem alguém aqui do meu lado aqui. Pois é. Eu? Não, imagina. Deu que... Tem aquela história que o fruto nunca cai longe do... Sim. Deu que a vida me uniu à sobrinha neta de um dos políticos mais relevantes da história de Feira de Santana, que é Zé Falcão, tá ali, lá é claro. Então, assim, o fruto não cai fora do... Nada é por acaso. Nada. Não existe coincidência na vida. Não existe. Mas ela gosta de política? Gosta. Gosta? Gosta. Porque tem aqueles gosta, parentes que incentivadora. não gostam. Gosta. Inclusive, Maria, eu acho que você devia... Mas tudo bem. Tá lançando aqui uma pré-candidatura. Alô, Feira! Alô, Feira de Santana! Não, mas ela tem... Bota mais uma cadeira aí, Paulo. Ela tem lá também Beto, que é o tio Beto Tourinho, também foi candidato a prefeito agora, vereador também, muitas vezes lá em Feira, então tá bem servida a família lá. Bom, então eu sempre fui esse menino que gostava gostou sempre de acompanhar a política, enfim. E aí, o que acontece? Lauro de Freitas sempre teve na minha vida. Eu sou de Salvador, nascido, criado, crescido no IAPI, ali na região de Santa Mônica, Caixa d'Água e tudo mais. Mas Lauro de Freitas sempre teve na minha vida porque parte da família da minha mãe sempre morou aqui. Então, assim, a família tem um colégio aqui na cidade, colégio antigo na cidade. Minha praia sempre foi Buraquinho, Vila do Atlântico. Foi lá em Buraquinho que uma vez eu quase me afoguei no caiaque, a perna ficou presa, o caiaque virou, e aí eu... Foi em Buraquinho que eu quebrei o braço jogando futebol. Minha praia sempre foi essa área aqui, certo? E chegou em Buraquinho quando ainda tinha o bambuzal, né? Quando ainda tinha aquele banco de areia imenso, que eram 2, 3 grupos jogando futebol, né? Enfim, um bom tempo de Buraquinho. Hoje em dia não me atrevo muito a ir lá, não. Enfim, aquele rio ali saindo. Bom, então eu sempre fui daqui da região, vivi aqui nessa região. Vida passou, vida vai, vida vem. Acontece meus pais se separarem. E poucos anos depois, 2, 3 anos depois, tá ali para não deixar mentir, meu pai veio morar em Lauro de Freitas. E aí aquela coisa, filho de casal separado, 50-50, né? E aí eu comecei a ver Lauro de Freitas de modo que me domiciliei na cidade, finalmente, ali já com 18, 19 anos. Então eu estudava no Barbalho, imagina. Eu brinco sempre que esses ônibus aqui que tem aqui no final de linha do Vila do Atlântico, antiguíssimos, eu peguei eles todos, porque era uma viagem terrível. Eu só tava ali no Aquidaban e subia andando. Exato, no Aquidaban passava o Lauro. Já fui assaltado na ladeira do Funil, na ladeira do Arco. Eu pegava muito aquele Praça da Sé para ir pro 2 de julho. Pois é, meu amigo. Pois é. Ou então o Parque São Cristóvão, pegava. É uma viagem. E quando ficava até mais tarde, passou de 9 horas que não tinha mais ônibus, tinha que pegar o Abrantes. Carona. Tem que ter uma carona. O Abrantes. Tava na estrada do Pouco e desceu não. Ou então o Iguatemi via 2 de julho. Que aquele ônibus, antes de chegar no Iguatemi, ele devia passar ali pela Argentina, porque era uma viagem, meu amigo. Tinha um que entrava na Itinga para depois ir pro centro. Pois é, meu amigo. Pois, então, assim... Ele vinha pela orla, entrava na Itinga e... Pois é. Então, assim, eu vivi essa coisa, essa agonia toda aí, até finalmente me formar e dar graças a Deus. Não preciso mais pro Barbalho todo dia. Uma hora da história. Hoje eu vou todo dia pro bairro do Comércio. Mas hoje em dia tem metrô, Hoje tem metrô, enfim, pois é. Outra. Pois é. Então, assim, esse menino que sempre gostou de política e que começou a viver Lauro de Freitas, entender melhor a cidade, problemática como ela acabou se interessando por conhecer melhor a história da cidade. Sim. Mas muito devagarzinho, nada, sem pretensão. É meio de conhecer mesmo, já que eu sou curioso. Conhecer aos poucos. Acontece que em 2018, na verdade um pouquinho antes, ali em 2015, veio o impeachment da Dilma, né, aquela agonia, e eu comecei a acompanhar um então candidato a presidente, que foi o Ciro Gomes. E o Ciro fala muito sobre projeto nacional de desenvolvimento, projeto do Brasil. Acompanhei muito o Ciro e tudo mais. Me engajei na campanha dele na época em 2015, 2016, 17, 18, mas eu sempre tive medo de partido político. Eu sempre tive medo de partido político. Por quê? Porque falam mal, né?
As pessoas falam mal. Né, que tem... Na verdade, o sistema faz as pessoas falarem mal. Eu acho que todo mundo que se envolve com política tinha que escolher um partido para chamar de seu e ficar. E viver o partido político, porque eu acho que o Brasil vive muito pouco isso. Você discute a política, mas você tem um universo partidário que as pessoas têm medo de se envolver. Muito? Né? Eu falo por mim, total. É difícil. Na época do diretório acadêmico, eu recebi a proposta de um partido político na época pra... Vamos lá, vamos criar uma chapa e tudo mais. Eu me tremi todo, caí fora, meu amigo. Caí fora. Na época do diretor acadêmico, eu era afiliado ao PDT. Eu não ia falar não, mas foi o PDT. Eu era afiliado ao PDT. Mas proposta Por que tá com medo de falar o Não, partido? não. Eu fui pra não inclusive, comprometer presidente da uma outra juventude aqui em pessoa. Lauro de Mas Freitas. foi Mas tudo não é a muito pessoa, é o tranquilo. partido. Não, mas foi muito tranquilo. Depois eu voltaria pro PDT. Sim. Via inicialmente acompanhar através do Ciro e depois me filiei ao PDT. Então, assim, eu tinha muito medo de partido político, porque o sistema, ele diz isso para você, não vinha não, aqui só tem aquilo, só tem aquilo outro. Depois que você entra, não é bem assim não. Tem muita gente bem intencionada nessa brincadeira aqui. Tem aquilo que não... Mas tem muita gente bem intencionada. É mais uma autodefesa do sistema para manter a galera boa. Fique fora. Bom, não se misture, né? então eu tinha medo de partido, então eu comecei a acompanhar como é que eu posso entrar nisso daí. Como é que eu posso viver mais isso daí? Em 2018 vem a vitória do Bolsonaro. E aí aí foi pra mim a gota d'água. Jovem, hein, Paulo? Jovem, eu preciso fazer alguma coisa. Coitado. Sozinho não vai acontecer, meu irmão. Mas eu preciso fazer alguma coisa. E através do Ciro eu conheci a Tabata Amaral, deputada federal por São Paulo, e ela tinha lá uma participação forte no movimento Acredito. Sim. Então, assim, eu não localizei o movimento Acredito em Lauro de Freitas, então fui participar do Acredito de Salvador mesmo. Entrei no movimento para ver o que eu podia fazer para contribuir para o país e tudo mais, aquela coisa toda, pela Bahia, aquela coisa toda. Isso foi final de 2018, em 2019 eu saí do movimento. Para quem não sabe, o movimento Acredito é o quê? O movimento Acredito é um movimento de renovação política. Basicamente, em uma linha. Um movimento de renovação política. Ele escolhe políticos de vários lugares. Não, você se coloca à disposição para fazer parte suprapartidário. Você pode se colocar à disposição para ser membro do movimento. Você tem uma cartilha, é bem normatizado. Você não pode sair por aí falando qualquer coisa sobre o movimento ou qualquer tipo de manifestação pela democracia. Aquela coisa é bem normatizadozinho. Mas, em junho de 2019, o movimento Acredito foi a favor da reforma da Previdência, a qual eu era contra. Não contra a necessidade da reforma da Previdência. Sim. A gente não Mas pode... da forma que foi feita. Tanto da forma como o movimento conduziu, quanto a reforma em si. Né? Então, na verdade, o movimento terminou politizando, né? O movimento, ele vai politizar a partir do momento que você tem membros que ocupam cargo de função. É isso. Cargo eletivo. E ele orienta, né? Então assim, você tem... A Tabata, por exemplo, votou a favor. Nada contra. Eu tive uma conversa Foi por muito ouvido com ela. criticada, inclusive, por conta disso, Não, né? ela foi criticada e foi alvo de absurdos, inclusive de machismo. Né? Porque se fosse um cara lá, um jovenzinho, com certeza não teria sofrido a mesma coisa que ela sofreu. Não, né? mas eu vi muitos depoimentos contra ela em relação ao que ela acreditava e defendia logo no início da legislatura dela. E que ao longo dos anos o discurso foi modificando, até chegar ao finalmente, que foi esse voto a favor da reforma da Previdência. Quando você entra lá, a história é o outra. próprio partido não era muito católico a ela, não. Não, eu acho que a Tabata, ela é uma pessoa excelente. Já falei isso aqui para ela, aqui quando ela esteve na livraria aqui em Salvador uma vez. Eu acho ela excelente e tudo mais. Mas acho também que muito dos votos que ela teve foi por conta do Ciro na eleição de 2018. Agora ela anda sozinha, quer ser candidata a prefeito de São Paulo, sucesso. Mas acho que em 2018 tem muito voto do Ciro. E o Ciro foi muito contra a reforma da Previdência. Então houve ali um estigma de traição. Traiu o movimento, traiu a causa. Né? Que nem o partido, nem Ciro, nem ninguém se esforçou para dizer, calma, gente, calma. Ela é valiosa e tudo mais. Perderam um pré-candidato a prefeito relevante na cidade agora. 6 anos depois, perdeu. Então, assim, não pode também ser a ferro e fogo. Teve ali o fato dela ser jovem, teve o fato dela ser mulher, teve. Não tem a dúvida que teve. Né? Mas, enfim, a minha chateação não foi com a Tabata. A minha chateação foi a forma como o movimento Acredito conduziu aquele momento ali. Ok, tudo certo. Incomodado que se mude. Tá perfeito. Me retirei do Acredito e segui minha vida. Chega o final de 2019 e ali meu pai, mais uma vez, ele chega e me chama para conversar. Olha,
tô vendo que você tá gostando de política, se envolvendo nesse negócio de movimento, tudo mais. Eu tenho 2 amigos que eu queria que você conhecesse. 2 amigos que já estiveram aqui. Eu vou falando aqui, não vou dar nome. Pode falar. Não vou dar nome. Não precisa. Não precisa. Então, 2 Esse pessoas. negócio é enigmático. Calma, rapaz. Vamos aqui, ó. 2 amigos e tal. Então, eu conheci o primeiro. O primeiro era, em dezembro de 2019, era pré-candidato a prefeito Lauro de Freitas. Sim. Era do partido que posteriormente acabou não dando a legenda para ele ser candidato. Já esteve aqui, foi candidato a vereador no ato contínuo. Bom, e aí Um nós amigo conhecemos também, Gustavo Ferraz. Gustavo Pode falar o Ferraz. nome. Gustavo Ferraz. E aí conheci Gustavo e foi, digamos assim, amor à primeira vista aquilo ali. Porque Gustavo tinha muito também essa história do projeto. Ele veio aqui, você Muito inteligente. assista aqui, não assistiu ainda, assiste. Ele é inteligente. Falou muito sobre projeto e tudo mais. E dessa primeiro contato surgiu uma relação do tipo Falta assim... um jogo de cintura dessa articulação, desse abraçar. Mas ele é um cara genial. Eu acho que talvez Genial. Gustavo tenha comprado uma bandeira em termo político-partidário. Talvez ele pudesse ter comprado, ter saído por aí com várias bandeiras políticas. E para você, plural. ser executivo, você tem que ser plural. Né? Exato. Uma bandeira Sim, é legislativo, sim. escolha a sua bandeira e vá ser vereador. Tem disso, Tem tem muito disso. disso. Então, desse primeiro contato que surgiu com o Gustavo, surgiu até eu contribuir com um pré-projeto de governo dele. Então, foi assim. E assim, para quem conhece o Gustavo, amigo da família e tudo mais, ele tem uma visão um pouco mais à direita, principalmente no município. Eu não. Sim. Mas o plano de governo foi uma coisa linda, assim, cara, de realmente multifacetado, excelente. Era uma proposta excelente. Mas lá pelas tantas, bom, eu também conheci um outro amigo que esteve aqui já, nosso amigo Edmilson, Sim. coach, Padre. O padre. o padre. Que boa. E aí o padre ficava na minha cabeça ali, rapaz, você é um bom candidato, você pode ser um bom candidato também. Então vem o Gustavo, vem o padre Edmilson, fica na cabeça da gente, e meu pai também ali por trás, tá gostando. Então, isso acabou alimentando, acabou não desenrolando com o Gustavo acabou não tendo apoio do PV, mudou para um outro partido, PSC. Com E a aí, garantia assim, de que ia ser candidato e não foi. Não sei, não me lembro nem se foi isso mesmo, se aquele, não me lembro se ele falou aqui dessa forma. A Covid tá deixando você muito... Nessas horas, um belo argumento. Não me lembro o que aconteceu. Mas eu me lembro que na época, quando ele foi pro PSC, existia assim essa coisa de, não, vou pra lá pra ser candidato e tal. Sim. E aí eu cá comigo pensei assim, com a minha inocência, eu que não gosto de partido, mas inocente, imaturo pra caramba na época, eu pensei, ele foi pro PSC, eu vou tentar entrar em algum partido que eu posso tentar uma candidatura. Ó, já mordido, já picado. Já foi. Eu posso tentar uma candidatura para tentar fazer campanha para Gustavo. Se ele for candidato de fato a prefeito. Na base. Tentar ajudar. Para que partido eu vou, para que partido eu vou, para que partido eu fui? O PDT, por conta do que eu conhecia do Ciro, mas não conhecia ninguém na cidade. Ninguém. Quem é que cuidava do PDT na cidade na época? Meu PDT amigo tava com Fabrício Fabrício. Figueiredo. Fabrício Figueiredo. Figura. Figuraça. Rapaz. Tá Que com, agora tá com tá com PSD PSD agora. Que agora tá com PSD. agora. Figura. Fabrício é uma figura. E aí, mas eu me filiei sem nem saber. Eu peguei a ficha do site, joguei lá e... Filiou. E foi. 4 de abril, que era o limite, me filiei. 1º de maio eu conheci Fabrício. 1º de maio, feriado aqui, fui no escritório dele, conheci Fabrício. E aí, mais um amor à primeira vista, né? Do jeito que ele é, Fabrício todo. A gente precisa de uma candidatura de um intelectual, uma figuraça. Ele tem que vir aqui, pô. E aí, já convidei algumas vezes. Fabrício, pelo amor Já de Deus. convidei algumas vezes. Fabrício. E aí, assim, beleza, vou arranjar, eu tô aqui agora no partido, posso tentar uma candidatura para ajudar meu candidato a prefeito. E aí, seguiu a campanha, veio o PDT apoiar a Boema. Aconteceu de eu participar, assim, o PDT estipulou que quando tivesse o evento, Programa de Governo Participativo, que o Moema faz, o PGP, né? No seu bairro, é para participar. Sim. Estavam na pandemia, era virtual. E aí eu mandei lá uma mensagem bem pro formazinho, Lauro de Freitas precisa de um projeto, blá, blá, blá. E aí chegou até Gustavo de uma forma, eu acho que foi assim, chegou até Gustavo de uma forma que eu tava apoiando o Moema, em vez de estar apoiando ele, blá, blá, blá. E eu imaturo, eu sei...
eu tô só seguindo a ordem partidária. E aí, rompeu. Você chegou onde eu digo que falta de Gustavo. Pessoa fantástica, mas falta essa flexibilidade, esse jogo de cintura que todo político precisa ter. Chegou torto quer pra ser, não ele. adianta. Chegou torto pra ele. Não adianta. E aí, enfim, hoje, 3 anos depois, ex-presidente de partido, eu tenho certeza que isso não teria dado certo. Você não foi o único que aconteceu. Você não foi o escolhido de Gustavo para isso acontecer, não. Enfim, mas eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Hoje a gente não tem tido muito contato, não, mas eu mando um abraço pra Gustavo e pro padre também, viu, Edmilson? A gente precisa de se ver, pô. Tomar um vinhozinho. Viu? Aí. Pablo, vamos voltar um pouquinho Bora. no tempo. Você falou agora há pouco que em 2018, quando o Bolsonaro foi eleito, para você foi a gota d'água. O porquê que foi a gota d'água para você? Você não esperava que ele fosse ganhar? A forma que ele ganhou? E qual é o balanço que você faz desses 4 anos de governo Bolsonaro? Foi a gota d'água porque Bolsonaro, em termos de discurso, representa tudo aquilo que eu discordo da política. É um cara que faz um discurso totalitário, anti-agendas importantíssimas para a sociedade, entendeu? Eu achava que ele ia ganhar. Em termos de conta, sim. Por exemplo, se faz muita queixa de que o Ciro tinha que ter apoiado o Haddad porque era a fórmula de ganhar. Claro que não, pô. O Ciro fez 12% do voto. O Haddad fez, sei lá, 30 na época. 12 mais 30 não dá, cara. Não ganha. Não foi isso. A conta não fechava. Não fechava. Mas você também era da ideologia que se, mesmo o Haddad à frente de Ciro, se Haddad abrisse para Ciro ou desistisse, Ciro teria condições naquele momento de ganhar? Isso é besteira. Na época fez uma campanha, né? Sim. Desiste Haddad, renuncia Haddad. Sim. Não é assim que funciona. A construção... Você não era adepto a essa Haddad? Não, a construção não funciona dessa forma. Isso aí é... Não se constrói quebrando. Não. No mês do segundo turno, três semanas de segundo turno, ao segundo colocado renuncia, aí você quebra a lógica, quebra como é que eu posso dizer assim? A confiança até das pessoas, credibilidade da candidatura se o cara sai. Não faz sentido. Não podia ser assim. Então, o Bolsonaro, ele representava aquilo tudo em termos de discurso, em termos de reatividade, daquilo que eu acho que a política não tem que ser. Né? E também em termos de pensamento econômico, que ele não tinha nem tem. Essa história de posto Ipiranga, porque ele não entendia nada. Ele não entendia nada, então ele fez uma piadinha que colou. Interessante ter colado, porque fez propaganda gratuita de uma rede de posto de gasolina e todo mundo ficou fazendo até hoje. O Paulo Guedes era o posto Ipiranga, então o Ipiranga deve ser o que mais ganhou nessa história. Né? Então, assim, em termos de qualquer visão que você possa tentar puxar aqui, eu discordo. Com mais ou com menos argumento, porque eu não sou sabedor de tudo. Você não concorda com o Bolsonaro ou com os ideais de direita? Não, eu respeito qualquer linha de raciocínio, a gente senta na mesa, toma uma boa. É a forma como ele conduzia? Não tenha dúvida que é a forma. E também, evidentemente, eu sou contra a decisão de fechar essa ou aquela estatal. Sou contra. Desde que você tenha... o diálogo seja feito de forma construtiva, sem desrespeito, sem agressão. A gente faz o diálogo e na urna a gente vê quem ganha. Isso. Paulo, o povo brasileiro, se você perguntar para ele o que é que ele quer, quais são as dificuldades, o que é que ele precisa, ele quer educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade, ele não quer que o filho dele vá estudar na escola com voucher, ele quer que a escola pública seja de qualidade. Ele quer saúde de qualidade, quer segurança pública de qualidade. O brasileiro, ele quer um estado de bem social, que não era isso que o Bolsonaro, que o Paulo Guedes propõe. Sim. Não é. Sim. Então, na hora, quando o debate, quando a disputa política, o diálogo político vem para esse campo aqui, o que é que você quer? Qual o preço de gasolina que você quer? Bom, é assim que a gente pode chegar nele. Quando vem para isso, um cara como ele não ganha mais nunca. Só que o grande segredo da história é que essas pautas que elegem vereador, deputado, senador, que é essa pautinha da bandeira única, ganhou força tal, que elegeu ele, certo? Mas é um caso isolado dentro do processo, não é uma regra. Essa questão dessas pautas unitárias assim, é sempre no campo da moralidade, é sempre no campo da religiosidade, não moralidade, não corrupção, não é disso que a gente está falando. Moralidade das relações, agora, os caras agora, você tem denúncia de que o filho 04 está se envolvido com aquilo lá, aí eles puxam para outro debate. Lá, não, envolvido com aquilo lá de qualquer corrupção, de cargo. Por exemplo,
Por que Não é nada não, Léo Dias. Não, não é nada eu vou chegar não, nisso. Eu vou chegar nisso. O que eu sempre falei aqui no programa, essa pauta aí que o Paulo entrou, né? É bolsonarismo ou de conservadorismo, né? E que é uma pauta que eu muito questiono sobre essa questão do que é ser conservador. Boa pergunta. Porque as pessoas que se dizem conservadores, não praticam. 99,999999999 não são conservadores. Até o próprio ex-presidente da República, que não chega a ser conservador. Primeiro que ele não é evangélico, já está no 4º casamento. Sabe? Várias pautas que prega supostamente o conservadorismo, que vários sentaram aqui e não souberam me explicar. Pois é. Até hoje não me convenceram. E aí eu te digo o seguinte, o menino morou a vida toda no Rio de Janeiro, namorava a filha lá do Lessa, ou de um dos dois lá, né? Vida toda morou no Rio de Janeiro, agora é candidato a vereador em Balneário Camboriú. Sim. Por quê? Então assim, o pai que tá sendo ele se envolve em um monte de coisa, professor. ele se envolve em um monte de coisa, toda hora denúncia de uma casa que comprou sem explicar o recurso. Aí, eu vim com a história que Léo Dias descobriu que não sei o que lá. Porra, e eu com isso, cara? Muda o que na minha vida isso? Nada. Minha não mudou nada. O pai, cheio de pauta popular pra gente resolver, cheio de demanda. Aí os cheio caras... de problema. Aí ele se torna inelegível, aí o Congresso vem votar uma coisa absolutamente fora de tempo, inconstitucional, que é o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E não tem mais nada pra discutir. Isso é nuvem de fumaça, só. Exatamente. Só serve para isso, não tem debate. Não se discute o país, não se discute o projeto, não se discute nada. Mas esse é assim você sente falta muito disso, você que gosta, que é um estudioso da política, você sente falta muito disso no dia a dia, dessas discussões mais profundas, mais necessárias, porque assim, a política virou uma coisa muito rasa, né? Hoje eu não gosto de você porque você não gosta, porque eu não gosto porque eu gosto assim. Só para contrariar. É a brincadeira do tal do bis com o Kit Kat. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Então, assim, e todo mundo sabe que o bis é muito melhor que o Kit Kat? Eu como Twix. Eu estou comendo Twix, estou tranquilo. Me tire desse bolo. Eu vou comer Twix o resto da minha vida. Fique tranquilo. Agora, chocolate, biscoito, caramelo. Agora quer dizer que se eu gostasse do Kit Kat... Tá vendo como eu tô até vestido de bis hoje, né? Tá vendo? Tá vendo? Mas é porque o país não tem problemas. Não tem problema. Nada pra discutir. Não tem mais nada para discutir. Você sente falta disso? Dessa discussão mais profunda? Você que gosta de estudar, que você gosta da política desde cedo, né? Isso é bem diferente, porque não é modinha, não é aquelas pessoas que gostam, pela sua história que você contou, não é aqueles que 4 anos atrás decidiram, eu quero ser político e se torna. Porque tem muito disso, né? Tem muito que nessa onda de Dilma, quando Dilma caiu, apareceu um bocado de especialista em política, pelo amor de Deus. Naquele momento, na verdade, em 2014, quando teve aquela polarização forte com a Aécio, já começou as pessoas, já começou isso. Esse negócio de polarização não vem de Bolsonaro. Não. Vem daquela campanha de Aécio que foi dura, que foi também pau a pau, ganhou-se por pouco, Dilma ganhou por pouco, e logo depois o impeachment, e todo mundo acha que entende de política, e a discussão ficou rasa. O que você acha disso, dessa discussão rasa? Desse militarismo, virou baba, virou futebol, é Bavi. E se eu sou Bahia e o Vitória é ruim. O Bahia, o Vitória... Eu sou Bahia, então o Vitória é ruim. Eu sou Vitória, então o Bahia é ruim. Não ficou muito raso, não? A essência da sua pergunta cabe um podcast de 2 horas. Porque você vai ter aí uma relação com a rede social, que agora todo mundo é inteligente, todo mundo sabe tudo. Todo mundo a moda nesse canal, né? A moda hoje que estamos gravando aqui, a moda hoje é entender do conflito Israel-Palestina. Todo mundo entende do conflito Israel-Palestina. E eu sou contra qualquer guerra que seja. Eu também. Não é uma obviedade? Eu sou contra quem está na guerra. Não é obviedade? Está na guerra, né? Acabou. Então, assim, inicia aí. A essência da sua pergunta vai por esse caminho. Como eu falei aqui, lá em 2020, entrei no PDT, e aí Fabrício fez essa brincadeira comigo, a gente precisa de candidatura de intelectual, brincando do jeito dele, claro. Eu hoje olho para trás e acho isso um erro, ver dessa forma. Porque se a gente trata um debate de projeto e tudo mais como um ambiente de intelectualidade, a gente tira do debate, a gente tira da participação 99,9999% das pessoas, que pega o buzu lotado todo dia, que tem conta para pagar,
que tá tudo atrasado e Que tudo vive, mais. né? Que vive. A Aí, realidade. Beto Torinho, tio de minha senhora, vereador lá de Feira, um abraço, Beto. Ele me falou uma coisa uma vez que eu não vou esquecer nunca. As pessoas não moram no país. As pessoas não moram no estado. As pessoas moram na cidade. Isso aí. As pessoas moram no município. Então, o problema real tá abriu a porta de casa, tem um problema real para enfrentar. Exatamente. Então, quando a gente leva para o caminho da intelectualidade e tudo mais, a gente está tirando a oportunidade do cidadão, somos nós, cara, comuns, como todos nós, de estar nisso. E o perigo, o que é que eu acho que a gente precisa hoje para Lauro de Freitas, sem querer pular, porque tem assunto pra caramba aqui, sem querer pular. Eu acho que o grande desafio hoje que a gente tem para Lauro de Freitas é construir um movimento sem CNPJ, né, movimento da crédito, é um movimento, assim, uma força, uma energia de formação de opinião na cidade, para que a gente possa discutir os verdadeiros problemas da cidade. Pô. Mas você acredita que as pessoas vão se envolver em um movimento sem ter um interesse escuso? Eu tenho convicção de que não. Então, Mas então a gente não começa nunca. Não tem problema. A gente não começa utopia. nunca. A gente não começa nunca. E aí eu vou. Continua E aí eu busco aí. outro lugar para morar. Eu tava aí. agora. Passei uma semana agora em Buenos Aires. E Buenos Aires, uma cidade arborizada, uma coisa linda, Sim. parques e tudo mais. Desço o avião. Isso porque eles estão em crise, né? Tô até meio aqui. Estão em ainda crise meio- e estão em crise, né? A cidade você não vê um mas papel a no essência chão. da formação do Estado de bem Estado social, É. que resultou nas divisas lá que eles não têm Sim. e querem ter uma vida dolarizada que não tem dólar. E aí um candidato de lá agora liderou a campanha dizendo que vai dolarizar a economia, cujo problema de base é falta de divisa, falta de dólar. Sabe? Então, assim, não se discute a coisa como ela tem que ser Inclusive, discutida. a Atlas Intel foi a única que acertou a... Que foi Mais uma vez. a Atlas Lá. Intel foi quem mesmo? Foi quem falou que ia ganhar aqui na Jerônimo. Bahia. É. Então, assim, quando Que mudou a forma de se pesquisar. Exato. Se atualizou na forma de Exato. pesquisar, porque os hábitos das pessoas mudaram, né? O Atlas, então, ele usa muito estatística e usa também baseado com georreferenciamento, Isso. com a questão de rede social. Eles conseguem fazer uma mineração melhor. O que é a estatística? Se não você pegar números significativos de determinados nichos. Então, assim, qual é a maior zona eleitoral de Lauro de Freitas? É Itinga. Então, naturalmente, uma pesquisa eleitoral com 1.000 eleitores, você pergunta mais gente de Itinga. Isso aí. Mas você tem um país que se atrasou no tempo. O governo anterior, por exemplo, que não fez censo, só foi entregar o resultado do censo agora. Então, até a capacidade de pesquisar dos grandes institutos está prejudicada. Porque o Brasil parou no tempo. Né? Sim. O Brasil parou no tempo. Pô, de 10 a 2010 a 2023, muda muita coisa. Classe social muda, residência muda, tudo muda. Quantas pessoas moram em Lauro de Freitas que não tem título, gente, de Lauro de Freitas? Sim, muito E mesmo. cai na pesquisa. Muito Então, o bem. cara E mora em pesquisado. Itinga, é pesquisado. Então, assim, se perdeu a capacidade de discutir política no Brasil, mas isso é projeto. Darcy Ribeiro disse lá atrás. Isso é projeto. Não é à toa. Não é à toa. Então, assim, voltando. Então, tudo bem, eu vou morar em Buenos Aires, com uma cidade arborizada, linda, linda, de parques e tudo mais. Desço de avião aqui, 8 horas depois, um dia cansativo de viagem. Cissa, faça uma lista aí de 20 cidades no Brasil. 20? Quais que é? Lauro de Freitas e mais 19. Sem nenhuma dúvida, isso é número. Lauro de Freitas vai estar entre uma das 3 menos arborizadas. Isso é número, isso é fato. Cidade litorânea, deste tamanho. Mas Lauro de Freitas também, para mim, na minha opinião, é uma cidade... Eu já trabalhei em obra, trabalhei 2 anos em obra, na construção civil, na OS Empreendimentos. Antiga OS Empreendimentos. Foi antes da Lava Jato. E aí, Lauro de Freitas é uma cidade que tem muitos engenheiros. Tem muito engenheiro. Mas não tem cabo de turma, não tem pedreiro, não tem servente, não tem... Porque você pergunta, arborização de Lauro de Freitas. Não, mas já tem um projeto andando na casa já. Sobre ciclovia, não, pô, já tem um plano diretor, já tem um projeto. Então, mas não acontece Nada não de rola. concreto. Não anda. Nada E efetivo. por que não anda? Quem se interessa pensar por não tudo. andar, né? Rapaz, Beneficia esse que é o a problema. quem? Eu não acho que beneficiar uma pessoa. Sim. Eu acho que a culpa não é de uma pessoa, nem de duas. Sim. O sistema político hoje em Lauro de Freitas, sem querer agredir, ofender ninguém, mas o sistema político está posto de uma forma que isso não se discute. Na hora que isso for discutido, anda. Tem uma obra aqui grande, inclusive, em Lauro de Freitas, na Beira Rio.
Sim. que derrubou-se Foi. várias Sim, árvores. E ninguém falou nada. Ninguém inclusive. falou nada. Inclusive, como é que vai rearborizar? Como é que vai repor isso? Eu ainda não ouvi nada sobre isso. Inclusive, os A gente, inclusive, ambientalistas se questionou calaram, né? alguns aqui. Né? Pois é. É a questão da... O que me irrita, às vezes, é a questão da pauta seletiva. Você teve em Salvador, né, a construção do BRT, onde os partidos de esquerda detonaram o prefeito Bruno Reis por ter derrubado várias árvores. E ele fez o reflorestamento lá depois da forma que teve, que tá lá, mas fez. Aqui, derrubado na noite, podia ser dormir, no dia seguinte não tinha nem um graveto no Pra chão. fazer sombra. Parece que fizeram uma operação de 2 horas, cortou tudo que ninguém viu. As árvores se foram e ninguém abriu a boca para dizer um ai. Você pega terrenos aqui, você tem um terreno ali próximo na rua do lado da Belo Ferragens, ali na Luiz Tarquínio. Sim. O que fizeram com aquele terreno ali? Aí depois que tiraram, foram cortando um por um. Depois que tiraram, botaram a placa da Secretaria do Meio Ambiente dizendo área de supressão de vegetação. É uma mania, viu? De botar a placa supressão de vegetação. Então, assim, você não tem, independente de você ter pessoas dizendo que vai ter projetos, mas você não tem pessoas preocupadas em estar fazendo uma conservação e minimamente uma fiscalização. Você não tem grupos organizados, né, de defesa do meio ambiente. Você não tem um conselho de meio ambiente que funcione. Você não tem nada ligado ao meio ambiente no município que funciona. Nada. Porque você tem uns grupos de preservação, mas que na hora do vamos ver, eu não vejo ir para cima. Não sei quais são os interesses, mas não vão. Eu já falei aqui no início de que eu sempre gostei de estar por trás, nunca quis ser candidato de nada, eu sempre gostei da análise dessa coisa, tá? mas vamos lá, você está me dando a oportunidade de trazer fatos, agora com o que você está levantando. Em Salvador, aconteceu a questão do BRT. Fraga esteve aqui. Sim. E explicou. Eu estou dando fatos. Eu não estou concordando nem discordando de ninguém. Fraga esteve aqui. André Fraga, vereador de Salvador. E colocou que nenhuma daquelas árvores eram centenárias. Sim. Eu tive até a oportunidade anteriormente de conversar com o Fraga sobre isso por ter sido do PV. Por ser do PV. Aí vem a obra aqui da Beira Rio. Outro viés, outro lado político, concorda, mano? O secretário municipal, Alexandre Marques, trouxe também argumentos de que não é bem assim, vai ter uma recuperação desse trecho, novas árvores são plantadas, essas árvores também não chegaram trouxe seus argumentos, eu não estou concordando nem com um nem com o outro, certo? Então, assim, a coisa, ela é feita de uma forma que é a crítica por crítica e a resposta, muitas das vezes, só por resposta. Aí você traz o segundo motivo, o segundo argumento, que as pessoas não se unem e tudo mais. Uma coisa que eu vejo muito em Lauro de Freitas, e esse é mais um motivo de eu não gostar muito de estar à frente das coisas, eu gosto de ficar mais na análise. Lauro de Freitas sofre muitas vezes com um problema que é dono de pauta. Sabe o que é esse dono de pauta? Eu já te vi muitas vezes ali, nos eventos da cidade. São sempre ou não são sempre as mesmas pessoas que estão nos eventos? Sim. Sempre as mesmas pessoas. Sempre as mesmas pessoas. Cabe num grupo de WhatsApp. Eu não estou criticando as pessoas. Cabe num grupo de WhatsApp. Eu não estou criticando as pessoas, não é isso. Mas Lauro de Freitas tem um estigma de que se você quiser falar sobre qual é a melhor cor para pintar meio fio, você tem que falar com fulana. Porque ela é especialista Meio fio. Em cor para pintar. Se você quer discutir qual é o volt da lâmpada de LED que tem que estar, você tem que discutir com o Cicrano, porque ele é o dono da pauta e não se junta nunca. Não se junta. É isso mesmo. E é daí que eu falo, a gente precisa de um movimento. Uma coisa que não tem, não é CNPJ, mas é uma oportunidade, oportunizar que as pessoas se juntem num lugar, ou esporadicamente, ou enfim, se junte para trazer os problemas de fato da cidade e projetar isso. E dizer como é que resolve. Com humildade. O padre... Ele falou muito isso. Humildade. Eu gravei dia desse um vídeo falando sobre densidade demográfica de Lauro de Freitas. Certo? E eu falei na época, na eleição de quem foi o candidato, ninguém estava falando sobre esse assunto. Só eu falei e ponto. Dos 100 mais votados de Lauro de Freitas, ninguém estava discutindo esse assunto. Ponto.
Eu tenho certeza absoluta disso. Sim. Só eu tava falando. Aí surge... Não, mas fulano também falou. Não sei quem também falou. Meu irmãozinho, pelo amor de Deus, ouça o que eu tô falando. Dos que foram candidatos, ninguém falou. Sim. Ninguém falou sobre isso. Isso é um problema sério. Só que eu quero ser o pai da pauta da cidade. Pelo amor de Deus, pô, eu quero ser pai de Tietinha, minha pet, minha shih tzu. Tá quero certo. ser pai do meu filho que eu vou ter com a minha esposa, que se casou agora, esse mês. Eu quero ser pai de pauta, não. Eu quero viver numa cidade melhor, pô. Então, assim, eu não sei... Quem é que quer ser candidato levantando isso? Eu não sei quem vai ser candidato, eu não sei quem vai ser o candidato da situação, quem vai ser o candidato da oposição, mais 1 hora de podcast se a gente quiser para discutir esse assunto. Mas a gente precisa ter humildade e entender que é um bem coletivo. Ou você discute um projeto de cidade de fato que melhore a vida na cidade, ou então a cidade não vai melhorar nunca, porque automaticamente não vai. Não vai, automaticamente não vai. A tendência é a coisa manter como ela está. Porque agrada a muitas pessoas. Agrada a muitas pessoas ter a coisa como ela está. Né? Você vai para uma zona de conforto. Isso faz com que o Lauro de Freitas não avance, não cresça? Você acha que é muito... É a política ou são essas pessoas que fazem essa política? Eu acho que é um sistema hoje que se faz na cidade. Quando as pessoas me perguntaram... Mas é só na cidade? Não. Você acha que na política em geral... Em geral. É a política pela governabilidade e não por projetos e pautas importantes para o município. Análise. Os municípios, país, governos... Vamos analisar. Né? Hoje, notícia de hoje. O prefeito Bruno Reis confirma que vai ter aumento de passagem em Salvador. Sim. Passagem de ônibus em Salvador. Vamos lá. A passagem de ônibus em Salvador é revisada no primeiro semestre de todo ano. Sim. Estamos em outubro. Sim. Ou seja, daqui a 1 ano ela vai ser revisada de novo. Sim. Outubro de 2024 tem alguma coisa... bom, enfim. Então daqui a 1 ano só que vai discutir isso de novo. Sim. Qual é a outra parte da notícia? Não vai aumentar tudo para a população. Uma parte vai ser subsidiada. Subsidiada através de quê? Quem é que vai pagar esse restante? A prefeitura. Sim. Através do quê? Final do ano passado, os prefeitos das maiores cidades do Brasil estavam em Brasília brigando por um subsídio para a passagem urbana, federal, que era para as gratuidades, para bancar as gratuidades. Idoso, criança, estudante, policial, lá. Então, assim, o que vai bancar esse aumento agora, que não vai para o bolso da população, porque vai estar subsidiado, é essa rúbrica lá atrás. Mas daqui a 1 ano, em novembro de 2024, quando esse debate for feito de novo, quem é que vai subsidiar isso? Se a rúbrica já acabou. Então, as coisas, de qualquer lado no Brasil, não é Lauro... É isso que é importante. Essa pergunta é fundamental. Não é que é Lauro de Freitas, porque também tem esse discurso. Não, eu quero ser candidato a vereador de Lauro de Freitas porque nenhum vereador de Lauro de Freitas presta. Pelo amor de Deus, não esqueça essa conversa. Esqueça, não é isso. Definitivamente. É um modelo político que quando as coisas se encaixam, que você acaba eleito, que você acaba ocupando funções nesse modo aqui, você tende para uma zona de conforto que é para manter, seja por bem, seja por mal. O cara é bem intencionado, que ele quer continuar trabalhando na vida pública, na vida política, quer servir para a sua comunidade. Para que ele vai entrar no confronto de mudar aquilo, tudo mais? Então cabe a nós, que não estamos em cargo, que estão pensando na cidade, que temos interesse na cidade, se unir humildemente e dialogar, propor para a cidade. Cabe a nós, porque se não for, não vai acontecer, porque isso é normal, o sistema é feito para se manter mesmo. Essa coisa, diz na física, explica que o sistema é aquela agudinha organizada mesmo. É para isso. Cabe a nós. Agora, Pablo, mas não somos culpados, tá? Você não é político de carreira, né? Não. Da infância ali, de ter políticos em família e isso. tal. Foi algo que aconteceu organicamente. Você foi se interessando e buscando pautas que pudessem melhorar, que pudessem ajudar a população. Quais foram as maiores dificuldades que você encontrou ao deixar de ser pedra para virar vidraça? E para a linha de frente da situação, você acha que é justamente essa política no Brasil, que é um ciclo vicioso, que não se discute as pautas importantes, se discute as intenções de cada um, os interesses de cada um. Ou também, de repente, de um outro lado, a gente tem uma população que pouco se interessa por política. Porque isso é feito de uma forma... A política está em tudo, né? Mas chega na população que política é só aquele programa eleitoral, só o voto, aquela coisa chata, massiva, e a gente sabe que não é. Mas nem todo mundo tem acesso a isso. O que é que você encontrou mais de dificuldade quando você decidiu ir para a vida pública? A primeira dificuldade que eu tive foi... Esse seu discurso não dá voto.
Esse discurso não dá voto. Então você não vai ter voto. Bicho, a questão aqui não é essa. Você ouviu de quem? De todo mundo. Todo mundo quem? Todo Né, mundo. Qualquer Dos pessoa. pré-candidatos. De quem era candidato a vereador também, de quem tava querendo me ajudar. Pô, vai por aqui, não é melhor não. Então, todo mundo, exceto o meu grupo, Sim. as pessoas que andam comigo mesmo. A política sempre leva pra esse lugar, né? A vala Mas não dá comum, voto, né? não dá voto. O que dá a volta, né? É, Porque a gente é fala o que de dá a idoso, volta, é o que dá a criança, volta. né? Idoso e criança não dá volta. E aí É. o que dá voto de fato é a última semana ir lá comprar o voto e ganhar a eleição. A É. política virou isso, então? É interessante. Tá resumido a isso? É interessante você falar isso porque todo dia das crianças tem presente rodando pela cidade, Mano, todo dia eu dos nunca- pais tem bingo, Eu tem nunca vi presente pela cidade. Eu acho que teve mais presente do que criança em Lauro de Freitas esse ano. E Teve mais presente, eu tenho certeza que teve mais presente do que criança. E agora, o que mais me surpreendeu era a emoção das pessoas entregando os presentes, bicho. Eita, Jesus. Não faço isso não, porque eu tô enxergando alguém. A emoção entregando Bota presente. o Não, eu fogo olhava aqui, pras mano. criancinhas, bicho. A emoção entregando os presentes Ó. era um absurdo um negócio desse. Fogo aqui, né, Ari? Era um negócio desse. Rapaz, veja só. Tinha que olhar, Interessante perguntar, assim. fulaninha começou o nome, até pra poder... A criança deve pegar 3 vezes na fila, chega Pronto, pra fila, no bom. final da fila pra ganhar outro presente. Por quê? Eu nem olhava pra cara da criança, Paulo. chegava saindo dando presente assim, de qualquer Paulo. jeito. Rapaz. Foi difícil, viu? Foi difícil. Foi Outubro- difícil acompanhar essas redes sociais. Foi difícil. Outubro tem 4 finais de semana, não é isso? Isso. Cada final de semana Foi dia da criança. tem uma comunidade recebendo ação e tá tudo lindo, tá beleza. Mas foi a Se dificuldade essas que eu tive. crianças votassem... Não é por aí. Se Primeiro, essas crianças É. votassem, tava todo mundo E eleito. não é segu- qualquer ação, não. Tinha Não. umas ações que eu olhava assim. Eu E disse, também não meu foi- tá Deus, tudo Não tô, certo, não tô viu? falando Você- isoladamente de ninguém, não. Isso. Foram várias pessoas que Não, achavam que isso meu é ação velho, de tá- política. Isso não é. tá tudo Isso não certo. é Pra quem política. faz, velho, tá tudo certo. Foi a maior dificuldade que eu tive. Agora, a outra dificuldade, a primeira. Agora, a maior de fato é mais ou menos isso que eu tava falando de pai de pauta. Sim. Porque como eu não participava de grupo político, eu não participava nada disso, foi uma coisa que surgiu através de outras pessoas que pensaram, né, o candidato, o possível candidato, eu não participava de nada disso, as pessoas falavam assim, tá surgindo agora pra quê? Mais um, ó, quer ser candidato. Então, você, assim, enquanto eu era só um candidato, estava chegando, imaturo, como eu já falei e tudo mais, o que é que esse cara quer? Aí, 2 anos depois, assumiu um partido político na cidade. Aí, o que é que ele queria? Como é que foi assumir o PV Já na conto. cidade? O que é que ele queria? Aí agora não é mais presidente do partido. O que é que ele quer agora? Já de É novo. assim. Então, é assim que funciona a coisa. Como é que foi? Foi o seguinte. Em 2021, passou a eleição, me deu um descanso, né? A gente precisava de um descanso, porque cansa muito fazer política. E aí eu fui atrás de outros partidos políticos que podiam me dar uma melhor estrutura para fazer política. Você fez campanha pelo PV? Não, PDT. pelo PDT. 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 E como foi? Desculpe, antes de Não, você tô aqui pra iniciar esse PV. Como foi para você fazer uma campanha política num momento tão atípico que a gente estava vivendo, que foi a pandemia, em que você não tinha um contato com os eleitores, né? Perfeito. Direto, né? Isso também impactou para quem não tinha Perfeito. um trabalho Perfeito. específico na cidade, fazer e desenvolver uma campanha política. Muito. Isso aqui que eu tô fazendo, a gente não podia fazer indo numa faculdade, chamar as pessoas para... Não tinha, tava tudo fechado. Inclusive, as faculdades abriram na semana da eleição, não dá tempo de fazer mais nada, não dá tempo de fazer um debate, nada. Tá? Então, foi uma dificuldade. Agora, foi um grande aprendizado, ali. Foi um grande aprendizado. Aqui, o imaturo, foi pro espaço. Eu continuei com dúvidas, com entendimentos errados sobre as coisas, mas foi um aprendizado fantástico. Você tinha dificuldade em falar em público? Não, nunca tive, não. Sempre fui... O movimento sentindo permite. sempre fui... Não, mas ele disse que gostava do bastidor, nunca gostou de Não, ser- mas sempre de tive... frente. Eu fui gincanista. Fui gincanista por muitos anos. Mas você foi gigantista Não. daquele que Melhor agitava mesmo, que aluno, gritava, giganista que de puxava, destaque. que puxava... Fui como é? mascote. É, Fui mascote como é de que chama? equipe. Mas que tem gicana Esse pessoal que puxa a torcida a assim, música, como é né? que chama? Grito de guerra, sim. essas coisas assim. O grito É da o grito, gicana. né? Não, é o teu nome. Sempre. Tipo um jingle, né? Pois é. Então, equipe. sempre tive facilidade pra falar. Inclusive, nessa coisa até não comentei, eu acho que não comentei. Mas essa coisa de gostar de notícias e tudo mais, prestei vestibular para jornalismo na UFBA. Então, assim, sempre gostei dessa coisa. Perdi, fiquei 54 de 30 vagas.
tudo certo, vida que segue. Mas, bem. mas enfim, naquela época era 2 fases, né? Enfim, concorrência grande. foi o primeiro ano da cota também, então eram 60 vagas, mas Caiu. era metade, aí eu acabei não entrando, conseguiram ter nota melhor que eu, e eu fui para trás. Você podia fazer igual a deputada Neuza Catori, dizer que Que é negra. de ontem para hoje. Não, jamais eu faria isso. Jamais eu faria isso. Não existe. Afroconveniente. Oi, tem isso, né? Afroconveniente. Vocês estão terríveis. João Roma Foi o almoço, não não, foi? o João Roma falou De isso. manhã eles estavam Quem tranquilos. quem falou foi João Roma. sim. Quem falou isso foi Jamais, João Roma. Eu só estou jamais. lembrando do fato de João Roma falando. Eu só não lembrei de quem que ele falou isso, mas eu lembro que ele falou isso em algum Respeito às momento. pautas. Em algum Você não momento, lembra de que ele falou isso? Em algum momento eu ele falou lembro. de... Você não lembra? Eu não lembro. Não, Não. debate. É o Covid, o Covid. Ah, tá bom. Levantou a bola, entendi. Foi Covid, Entendi, tá. Vamos lá. Mas vamos lá. Rapaz. Aí eu fiz, foi essa campanha maravilhosa, deu 2021, esse aprendizado maravilhoso. Deu 2021. Eu fui atrás, eu queria conhecer outros partidos, porque eu fiquei com a sensação de que não teria muita estrutura para fazer isso, debater, qualquer coisa. Procurei diversos partidos, até que consegui uma reunião no PV em Salvador. Em Salvador. Fui lá fazer uma reunião, me apresentei meu projetinho, vou mandar depois para vocês o meu projeto quando eu fui candidato em 2020, 50 propostas para o Lauro de Freitas e tal. E aí, conversei lá com o pessoal do diretório estadual, e aí me falaram, olha... Foi aí que você conheceu o André? Hã? Foi aí que você conheceu o André? Primeira vez que eu tive contato com o André, foi. E aí me falaram, olha, pô, legal, mas o PV no município tem presidente, então acho que você tem que procurar... Quem era presidente? Quem era presidente Carmen Reis. Eternamente. Porque ela é não sei. Desde 2008 ela era presidente já. Eu conheço Carmen, ela... Em Eu- 2008 ela já era. Como eu disse no início, eu não conhecia muitas pessoas em Lauro de Freitas na época, então O problema no PV é muito isso, né? O André, inclusive, falou. Essa questão de reciclar, renovar, o partido ficou muito... Né? Ainda, o PV não amadureceu. quem fala... Tá verde ainda. Continua a ver. Vamos lá. Então, Então assim, não perdeu a essência. Pois Não amadureceu. Não perdeu a essência. Porque você vê uma renovação. Inclusive, eu vou discutir um pouquinho no PV, porque eu acho que é importante. Bora. Até porque, inclusive, seria a minha primeira escolha, inclusive, politicamente, lá em 2000. Quando eu pensei em me filiar, era o PV. Eu não vejo muita diferença, não. Não vejo muita diferença do PV de 2000 pro PV de 2023. Sim. Você tem um partido assim que você vê uma renovação dentro do PT, por mais que a figura de Lula seja, mas você renovou muito abaixo de Lula. Lula é imagem única, eu acho que ele inclusive descolou da imagem do PT. Ele e PT, uma coisa anda do lado da outra, mas é bem descolado, mas existe uma renovação grande. Na Bahia, o PT, Wagner passou para Rui, que passou agora para Jerônimo, você vê uma mudança, uma renovação, você vê o governo Jerônimo muito jovens. Ele conseguiu abraçar isso, mas o PV não, são as mesmas pessoas sempre. Aí quando você vê um André, que é um cara fantástico, novo, cabeça gigante, ele não tem espaço dentro do partido. Ele chegou e ele falou, não vou sair do PV porque o PV é meu partido, mas o partido tá lá, vai fazer a escolha dele, eu vou seguir meu caminho. Ninguém tira ele de lá. Porque é um menino bom, cabeça boa, mas não dá um espaço para uma pessoa com uma mente jovem, uma mente para frente, que pensa futuro e que poderia dar um futuro fantástico para o partido na Bahia. Por que isso dentro desse partido? Você encontrou muito isso, essa resistência dentro do partido? Vamos lá. Quando eu conheci eles e recebi essa resposta, né, de que, o partido no município tem presidência, conversa com a presidência do partido. Eu falei, tá bom, obrigado, fui embora, normal, vida que segue. Fui pegar referência, porque eu não conhecia ninguém, Lauro, repito, eu não conhecia as pessoas. E aí, não tive as melhores referências do partido no município, no primeiro momento, não tive, e vida que segue. Alguns meses depois, eu recebi um contato de novo lá do PV, de que, olha, nós queremos receber novos filiados e tudo mais. Você tem interesse em se filiar? Estão vendo mais pessoas em Lauro de Freitas para se filiar? Convidando assim? Vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue. Já gostaram de mim, então vamos ver se agora tem espaço para trabalhar nesse negócio. Meses depois, olha, tá tendo um processo interno no partido, que a gente vai ter agora a oportunidade de ter um diretório provisório por conta de uma mudança no diretório municipal. Você tem interesse de apresentar um pré-projeto? Porque o partido exige que tenha um projeto de diretório provisório? Tenho. Apresentei, vida que segue. Meses depois, olha, aquela turma toda que se filiou,
estamos vendo aqui, vimos o seu projeto. Vamos montar um diretório provisório, então, já que o partido está sem diretório no município, papapá? Vamos. E aí, foi dessa forma que eu entrei no PV. Foi através desse diálogo de apresentar meu projeto. E tentar renovar. E aí, me chamaram para fazer parte do projeto. Ótimo, que maravilha. Pô, revigorou, né? Vamos entrar nisso aí. Isso foi em 2000 e... Isso aí é da virada de 21 para 22. Eu assumo em março. Pronto. Assumo em março. Curiosamente, estamos lá em Morro de São Paulo, pós-carnaval, aquela coisa toda, alegria, tranquilo, verão. E aí eu recebo, olha, tá tudo ok já, vamos pro trâmite aqui, tudo bem. E aí fiz uma postagem de que agora eu estava fazendo parte, presidente do partido. E aí eu recebi, essa parte é engraçada, essa é boa. Eu recebi umas mensagens, compartilhamento, encaminhada, aquela coisa toda, dizendo assim, isso aí é arte do PT. Porque naquele momento, em março, o PT fez a Federação Brasil da Esperança. Exatamente. Então o PV, que saiu de ser o partido da ex-candidata Rebeca Matos, né? Acho que é representante de Roberto Jefferson, aqui em Lauro de Freitas e tudo mais. Sim. Então, ela foi... Nada contra a pessoa, mas ela era PV? Não era PV, Sim. não. Era PL. Ela foi candidata pelo PV em 2020. Rebeca. Mais votada do partido. Ela foi pelo PV? Claro! Eu pensei que era PL. Claro. Eu pensei que era, na verdade, 20... Em 2020, ela foi candidata pelo PV. Andou de carro de som aqui com o Roberto Jefferson aqui na... Não foi PTB, não? PV? Foi. PV? Sim. Então, assim... Então, o PV saiu daquela aspecto ali de ter apoiado uma candidatura... Rebeca Martins, né? Rebeca Martins, isso. Eu não tinha oportunidade de conhecê-la ainda. Então, assim, saiu dessa candidatura aqui, desse perfil, para fazer parte da Federação Brasil da Esperança. Olha aqui, como é que fica Lauro de Freitas agora. Então, aí falaram, ele foi indicado do PT. Eu não conheci, eu nunca tinha tido uns 5 minutos de conversa com o Moema, eu não conhecia o diretório municipal do PT, ninguém, acabei de falar, não conhecia as pessoas assim na cidade. Enfim. Na época, né? Agora... Você era apenas alguém querendo fazer... Eu só queria fazer política, pô. Entendeu? Então, assim... E aí, março eu entrei, foram 9 meses de gestão, muito difícil, porque eu não era nem amigo do que me diziam que eu era amigo do PT de Lauro de Freitas, não era amigo de ninguém, não conhecia as pessoas, não entrei lá por amizade a ninguém do PV, foi um processo de escolha que eles fizeram lá, de filiações e tudo mais, então não foi uma coisa que me colocaram por amizade, não era amigo da Nacional do PV, não conhecia ninguém na PV Nacional, e passei 9 meses trocando todo tipo de tiro do mundo, interno, dentro do partido, que não sabe quem é, e externo, porque que esse menino que está no partido que apoiou lá atrás, agora está aqui com a gente. Então, assim, não te dão espaço para você... Fiz boas amizades nesse período, mas não percebi a organicidade, assim, então vamos, bora? Sim. Não percebi essa predisposição, que é o que você falou no início, da dificuldade que o PV vai ter. Entendeu? Então, assim... A gente falou isso no off. Eu vou lhe foi? Você perguntou na introdução, hein? Eu vou assistir 10 vezes. Eu falei que eu ia lhe perguntar sobre isso. Mas o PV vai ter muita dificuldade mesmo, então eu não percebi a organicidade. Venceu o diretório provisório, eu falei tchau. Vocês chegaram a discutir alguma coisa já? Você, estando lá dentro, chegou a discutir no período que você era presidente, como é que vai ser dividido essas vagas? Não, veja bem. PT, PCdoB e PV... Na próxima eleição é 100% mais das cadeiras, né? Um dos melhores episódios que a gente teve aqui foi de Luciana. Exatamente. E Luciana explicou muito bem. Ali foi divisor de águas para o programa. Luciana explicou muito bem. A federação, ela prevê uma porcentagem de candidaturas por município. Por estado e a nacional. Então, pela conta do estatuto da federação, o PV tem naturalmente o direito a pelo menos 3 candidaturas, se eu não me engano. Porque serão 22 PV, candidatos. 4 PCdoB. 21. Isso, por conta 21 do mais 22. É 21, né? Não? Acabou essa coisa do mais um, não foi não? 21 mais 1. 22, pronto. Então, dos 22, 3 do PV, sim. 4 ou 5 do PCdoB e o restante todo do PT. Sim. Certo? Então, é assim. Só vai ser diferente disso se o maior quiser deixar o PV ter mais, ou o PV ser convencido de que é para ter só 1, 2 ou 3. O alinhamento municipal é respeitado, será respeitado. Bom, é assim que anda. Se não tiver acordo, é isso. Se não tiver acordo, no mínimo isso. Ok. No mínimo isso.
Agora o diga. partido é obrigado a ter pelo menos um candidato? O estatuto prevê que tenha X%. Não, estou falando Que é referente à por bancada exemplo, federal. Se aqui em Lauro de Freitas, o PV não tiver nenhum candidato a sair, ele pode participar da federação mesmo se ele Olha, tem um candidato? eu sou um pouco legalista também. Como gincanista que fui, eu gosto da regra do negócio. A federação tem um estatuto. Certo. Se as candidaturas da federação não respeitarem ao estatuto, ela pode, no mínimo, ser impugnada a candidatura de todo mundo. Então, assim, se tiver uma ata de reunião dizendo nós, dos 3 partidos, abrimos mão de candidatura, isso registrado, tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Se não tiver isso, tá transgredindo o estatuto do partido. Aí sobe, meu irmão. Aí vai para TRE, TSE, sobe. O problema sobe, entendeu? Mas eu acho que não chega nesse nível, né? Não. Eu acho que não chega nesse precisa, nível. Pois é. Necessidade. Então, eu acho que vai ter muita dificuldade. Porque o PT é um partido muito grande. Sim. O PCdoB tem mandato. O PT é grande, o mandato inclusive está trazendo inclusive. gente, né? Pois é. Ainda está trazendo uma gente. Rapaz. Chegou uma aquisição nova. Você viu a camisa? Chegou uma aquisição nova. Você viu o que estava escrito na camisa? Não, qual foi? Qual foi a mensagem subliminar? Relaxe. Tudo tem seu tempo, alguma coisa assim. Eu gostei muito. É isso mesmo, cara. O Oswaldo sabe fazer política. O Oswaldo sabe. Gostei. Deu um nó na minha cabeça. Aquela afiliação deu um nó na minha cabeça. Eu já estava achando que o negócio estava definido. Política é bom por isso. Política é bom por causa disso. É bom por isso. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Tentar viabilizar. Pois é. Então, assim, eu acho que vai ter muita dificuldade com o PT gigante. Aí vem um Rosalvo, tem muito voto, entendeu? Assim, o partido hoje naturalmente não tem candidatura, então se o PV realmente quiser fazer vereador, ou vai ser um projeto, um trabalho que nasça agora e que chegue lá na frente estourado, bem posicionado na opinião pública do município, ou é isso, ou vai ter que trazer candidato, que não é a filosofia do PV. Seu nome está colocado na próxima eleição? Naturalmente, assim, por mim, hoje, não. Por mim, hoje, não. Mas por você ter sido candidato, é naturalmente que exatamente. já lhe enxerga como candidato. Aí vem aquelas opiniões assim, cara, mas seu discurso é bom. Mas foi só a primeira vez, tenta de novo. Sim. Mas tentar de novo, você entra no caminho do mais do mesmo. Que não... Pablo, como é que você está enxergando essa política em Lauro de Freitas hoje? Vamos tentar... Esse é o pior assunto de todo, é mais difícil. Esse é o pior, mas é o que mais rende... É o mais gostoso. É o que mais rende cortes, é o que as pessoas gostam de entender, porque tem muita gente que não tá vivendo, não tá conseguindo enxergar. Até mesmo quem tá no jogo. Às vezes até a pessoa o candidato é a pessoa envolvida na coisa e não tá conseguindo perceber. Porque tá opiniões diferentes também, né? Vivendo bolhas, né? Exato. Eu tô vivendo muito isso, porque eu vejo o pessoal da oposição, tem muita gente, inclusive, chateada comigo. Não sei por quê. Talvez porque estou falando a verdade. Porque eles estão dividindo em grupos. Eu, na minha cabeça, dividi 5 pessoas. Mas tem gente de cada um deles que procura e fala assim, não, tá tudo certo, a oposição está unida em torno do nome de fulano. Só que esse fulano são vários, então assim, e tá uma coisa bem baralhada. Tudo bem, do lado de lá, do lado da gestão, do outro lado, a oposição, né? A base de Moema, você percebe que tem muita gente com vontade, de fato, mas você tem um controle e Moema consegue segurar isso com mão firme. Porque ela não começou a fazer política em Lauro de Freitas. Em Lauro de Freitas. Diferente de mim. Quem dirá política mesmo. Porque ela fazia política sindical, fez política partidária e entrou em Lauro de Freitas em 2002, 2003. Então, ou seja, para mais de 20 anos fazendo política na cidade. Assim, ela sabe o que está fazendo. Inclusive, essa movimentação de Rosalvo, naturalmente, é ela que mexeu essa peça do tabuleiro do xadrez. Não sejamos tolos, né? Então, assim, como é que você está enxergando isso tudo? Como é que você vai... Vamos falar do governo, de base, vamos falar de oposição. Você que gosta de analisar e está enxergando e vive isso daí tudo. Como é que você vê hoje o tabuleiro em Lauro de Freitas? Eu penso assim, a gente tem que analisar. A premissa para a oposição de Lauro de Freitas conseguir ser exitosa é a unidade. Eu penso dessa forma. Eu penso que a oposição só vai, de fato, ter um vigor, vai ter uma força para a eleição do ano que vem se ela for unida. É possível? Paulo, eu gostaria de saber te responder. Eu não sei porque não
não vivo o grupo da oposição, nem da situação, mas da oposição menos ainda, porque a condição institucional de ex-presidente do PV me construiu relações com a situação de vínculo, de diálogos que eu não tenho com o pessoal da oposição. Gostaria de ter como analista. Certo? Assim, então, a base, o princípio é a unidade. E aí, você faz um evento num sábado, convoca todo o seu grupo de oposição e não vai A, que é pré-candidata, B, que é pré-candidato, C, que é pré-candidato, não vai. Ainda pede para tirar foto do card. Teve isso? Que beleza. Ô, fofoca da boa, rapaz. Eu ouvi dizer, né? Eu ouvi dizer, talvez tenham falado pra mim, mas eu ouvi dizer que ainda pediu pra tirar foto de card. Então, assim, isso é um grupo unido? Então, assim, a premissa aqui tá quebrada. Vamos pro outro lado. O grupo, na situação, eu vejo que há uma premissa de todo mundo é candidato, mas ninguém é candidato agora. Até porque, se você lançou candidato agora, quem vai tomar porrada até outubro do ano que vem é o candidato. Então, vamos segurar aqui. Se tiver algum elogio para fazer, da gestão, e o candidato vai ser da gestão. Se mas tiver tá crítica a fazer... Uma similaridade, mas não com coisa, tá parecendo a guerra de Gaza, né? Porque... Cada um mostrando sua força. Isso, não, pronto, a premissa é isso. Mas é isso. Tem um Hamas, tem o Estado de Israel, tem a premissa neste momento, como a prefeita coloca publicamente, é: vamos fazer, cada um fazer seu trabalho, e na hora certa vai ter a definição. Aí o que acontece? Um dos pré-candidatos se filia ao PT. Quem é mais fato relevante nessa história? A reunião que não uniu todo mundo? Ou um pré-candidato que vai para o partido da centralidade da base do prefeito? Então, até fato novo, quem está conseguindo gerar mais hoje no município é a situação. Agora, você não acha que Moema, quando bateu o pé e Tesar não é fulano, toda a gestão dela e até os pré-candidatos vão trabalhar em torno deste nome e vão se fortalecer? Então acho que não é deixar muito para frente, também é desgastar muito esse grupo, porque ela tá tendo secretários tomando porrada porque são pré-candidatos, é fato. Isso pode desgastar muito o governo dela, inclusive. É notório e inevitável que várias críticas à CESP, porque Decinho é pré-candidato, Decinho tá até convidado para vir para cá. E será muito bem-vindo. Bom nome. Será muito bem-vindo. César tá tomando porradas normal pra tudo quanto é canto. De cima e de baixo, não sabe nem onde é que tá vindo, mas tá tomando porrada. Então, assim, porque é pré-candidato. Isso. Então, a partir do momento que o cara é pré-candidato, é porrada, porrada, porrada. Eu não enxergo muito essas porradas em Ailton Florencio, porque ele tem uma blindagem muito grande. Né? A Leila também tentou, né? Leila tentou ser candidata, tomou umas porradinhas, recuou. Naide Brito, ela sempre também muito bem posicionada, os vereadores blindam ela muito bem, então ela não toma essa porrada. Então, para mim, os dois nomes que vinham surgindo eram eles dois. Naturalmente, porque o PT não vai abrir mão de ser candidato. Com a chegada de Rosalvo, embaralhou um pouquinho. Porque Rosalvo também é uma pessoa que tem muita blindagem. Você vê pouca gente, também, você vê pouca gente falando, corrida, né? Tem um vice-prefeito da corrida. Agora, eu acho, Paulo, na minha percepção, que Moema sabe quem ela vai fazer. Ela só tá... Ela já sabe. Ela só tá escrevendo um roteiro. Isso. Mas isso ela tá construindo. É o início da minha resposta. A ida de Rosalvo realmente foi para embaralhar. Eu acredito que Rosalvo vai fazer o papel que ela tá fazendo, que é o de grande articulador, que isso, sem sombra de dúvidas, ele faz muito bem essa articulação nos bastidores. Então, eu acho que Rosalvo... É o que melhor sabe jogar talvez não saia. Foi presidente da Câmara 3 vezes, né? Pois é. Talvez não saia candidato a nada, mas seja aquele homem que vá montar essa base desse grupo. Porque ele tem uma relação muito forte tanto com o César, tanto com o Decinho, tem uma relação muito forte com a base do PT. Então, ele sabe... A turma do PP que vai precisar de partido agora. Pronto, segundo André, que teve aqui, André Miranda, falou que não é mais. Leão também falou. Leão também falou que pelo PP eles não saem. Ele sabe articular essa base. Então, assim, essa ida de Rosalvo para o PT, eu acho que é mais por articulação do que por candidatura, e que Moema está fazendo toda essa construção para sair realmente da base do PT, que vai ficar entre... eu acredito que está entre Ailton, Naide e o próprio Vidigal, que é capaz de Vidigal fazer o retorno para o PT para se viabilizar candidato pelo partido.
E o vice sair numa coisa aí de César com Decinho, não sei como é que pode ser de sair. Sua visão é boa, essa interpretação é boa, interessante sobre essa mudança de Rosalvo. E assim, sobre se tem risco do grupo se quebrar, desmantelar, bom, eu acredito na capacidade, acredito no sentido de crer mesmo que ela tem muita capacidade de fazer os diálogos que serão necessários daqui até lá, sabe o que tá de fazendo. acalmar os egos. Eu acredito que ela sempre tem uma ovelha que desgarra. Normal. Sempre tem. É o custo. Dos dois lados, né? É o custo do processo. Dos dois lados. Agora, pode desgarrar os dois lados. Agora, Ari coloca um assunto que é interessante, que é o nome de Vidigal. Por quê? Todos os outros nomes que a gente vem a citar aqui, todos têm alguma caneta na mão. Todos. César tem a questão da Secretaria de Saúde, Decinho, a Secretaria de Serviço Público, estão falando aqui de 2 secretarias gigantescas. Ailton, secretário de administração, então é a folha do município, enfim. Rosalvo também secretário. Rosalvo, Sedu, que é a questão dos alvarás da cidade, do desenvolvimento urbano da cidade. Naide, na condição de presidente da Câmara, diz o que vota, o que é que não vota. Todos têm caneta. O único que não foi candidato em 2012, 2016, 2020, não foi candidato o nome. O único que não tem uma caneta para dizer, foi ali, fiz tal. E que toda pesquisa que se faz, todo debate que se faz, o nome é levantado, é Vidigal. Sim. Há aí uma força in natura, que não pode ser escanteada. E que, inclusive, por ser vice-prefeito de Moema, eu acredito que ela tem confiança nesse Foi o nosso primeiro nome. entrevistado. Eu sei disso. Eu tava na audiência. Então, assim, tá muito em aberto. Vai ser uma eleição bonita de assistir. Vocês que gostam de fazer análise, vai ser uma eleição bonita de assistir. E vai ser um momento interessante para a história de Lauro de Freitas, que eu queria deixar apenas um registro, que é muito importante. A próxima eleição, olha lá, tá comigo aqui, tô vendo. A próxima eleição de Lauro de Freitas vai ser a eleição mais importante dos próximos 15 anos dessa cidade. Levante a bola. Por quê? Eu vou te dizer por quê. Porque todo município, por lei federal, tem um negócio chamado Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal. O Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal de Lauro de Freitas, o PDDM, é de 2018 e ele tem que, por lei, ser revisado a cada 10 anos. Então, a próxima legislatura, os próximos vereadores que serão eleitos em 2024, que vai estar lá 25, 26, 27, 28, a próxima Câmara é a Câmara que vai participar da redação, que vai propor emenda, que vai fazer aquilo outro e que vai aprovar ou não o próximo PDDM. Então, assim, tudo isso que eu estou falando aqui de projeto de cidade, discutir a cidade, eu falo aqui sobre arborização, mas há outros vários pontos, para que fique claro que eu não estou falando de daquela área. Hora nenhuma aqui meu objetivo foi falar daquela ou daquela outra área. O objetivo é realmente fazer uma visão holística, transversal da cidade. Todo esse debate que nós precisamos levantar sobre projeto de município caminha no fato de que a próxima eleição é a eleição mais importante dos próximos 15 anos da cidade que vocês moram. E qual o seu papel na próxima eleição, em Lauro de Freitas? Eu quero muito compor um movimento, compor um conjunto de pessoas que pensem num projeto de cidade a ser debatido e oferecido a quem quer que seja candidato. Você arriscaria algum um palpite de quem sairia pela situação e quem sairia pela oposição? Na sua leitura de agora. O problema de palpitar é que você corre o risco de errar e lá na frente o pessoal vai chamar... Não, mas é de errado. Mas é de agora. O de agora. Quem você acha? O de agora. Se a eleição fosse hoje... Quem sairia pela situação e quem sairia pela oposição? Eu acho que a oposição não teria um candidato. Então eu diria 2 candidatos de oposição aqui. Competitivo. Quem? Sim. Matheus. E no grupo ali que vai ter uma unidade, com esse afastamento, né, da Débora, eu não acredito na candidatura de Leão. Então eu penso aqui... Quando você assistir o programa de Leão, você vai perceber que ele já... Pois é. Ele já. Tô levantando a bola, bora assistir. Assistam. Depois de assistir esse aqui, você vai lá, assiste o do Bonitão, né? Bom, então assim, eu penso em algum nome aqui... É Matheus e quem? Que pode ser a ovelha desgarrada, a que vai se perder do lado de lá. Da situação. Alguém da situação saindo para... No mínimo como vice. De quem? De Matheus? Não.
duas candidaturas de oposição competitivas. Matheus e uma outra candidatura que é a candidatura da unidade. Que eu não consigo agora pensar o nome até para não parecer que eu estou levantando a bola, enfim. Matheus é porque ele e acabou. Veio aqui e falou, eu sou candidato. A unidade que Leão está ali coordenando. Isso, que pode desse ter, grupo, você acha que vem... Que pode ter, eventualmente, ou o próprio candidato, ou o vice-candidato, alguém que hoje está na situação e que diga, não gostei, achei a articulação mal feita, quero ir para lá. E da situação, hoje eu arriscaria Vidigal. Hoje eu como digo, candidato. Como candidato. Perfeito. E o Leandro de Jesus? Leandro de Jesus. O que você acha? Eu acho que... Eu acho assim. Eu acho o seguinte. Da mesma forma que eu cheguei na política de Lauro de Freitas há pouco tempo, porque nunca gostei de participar, sempre tive medo de partir política, aquela coisa toda que eu já expliquei, eu acho que todo mundo tem o direito de dizer assim, não, poxa, eu tenho o que oferecer à cidade. Você nunca me viu aqui discutindo, mas eu tenho o que oferecer à cidade, tudo mais. Agora, ele é um cara que é deputado, tem a estrutura do PL. Eu imagino que se ele quiser ser candidato, ele será e tem capacidade de disputar. Mas se for pela bandeira do bolsonarismo, não ganha, não. Vai pra cá, não. O Lauro de Freitas, acho que não cola, não. Não cola. Se fosse uma eleição de 2 turnos, né? Se fosse uma eleição de 2 turnos, quem sabe? Mas uma eleição de primeiro turno... Você acredita... Então, se Alexandre de Jesus vier, seriam... Leandro, Alexandre misturou... Leandro de Jesus vier, seriam 3 candidatos da oposição, o que fortaleceria a base? Na minha opinião, sim. E aí, quem Moema colocasse, estava eleito. Quem for o candidato da situação tem boas possibilidades de mantendo os egos, mantendo as unidades e ser eleito, sim. Por que na eleição de um turno só, se você coloca um monte de candidato de oposição, amigo? Pode eleger com 30%. Entendeu? Como é que você viu a cassação de Débora Regis? Você acha que foi algo burocrático mesmo ou mais político? Veja bem, eu não me aprofundei, de verdade, não me aprofundei sobre como é que foi o processo da cassação dela. Eu acompanho pelo que acompanho aqui, que vocês inclusive já debateram isso em outras oportunidades, pela mídia local. Eu não tenho motivo para discordar de decisões tomadas em instância jurídica por colegiado. Por colegiado. Então, assim... Autonomia de discordar, né? Teve um determinado momento que o mandato foi devolvido por uma decisão monocrática posterior a uma decisão de colegiado. E a decisão primeira de colegiado foi recuperada depois novamente pelo colegiado. Não tenho como dar. Agora, se lá na frente o colegiado, como acontece às vezes no Brasil, tem isso, né? O mesmo colegiado muda de opinião. Aí a gente precisa entender o que é que foi por esse caminho. Eu não tenho motivo para discordar, duvidar da análise da justiça eleitoral. Não tenho motivo. Nem em Lauro, nem na Bahia, nem no Brasil. É isso, meus amigos. E o programa vai chegando naquele momento mais chato. O momento mais chato, que é quando a gente acaba com o programa. Pois é. Mas o papo foi bom, rendeu. Dava para render mais umas mais facilidade. Mas sua esposa tá ali já dizendo, bora, né? Acabou de chegar, pegar no avião, rapaz, viajando, tão cansado. Ainda tá com gosto de lua de mel. Mas é do alfajor. Doce de leite. Tá vendo? Vinhos. Não tem negócio de bis e Kit Kat, não. É alfajor. A gente foi no restaurante, vamos terminar, mas a gente foi no restaurante que o garçom, sabendo que a gente era brasileiro, falou, não venha comer picanha, nem massa, que picanha você come lá, aqui você vai comer tal pedaço, tal coisa, tá bom, beleza, vamos lá, vamos. Aí deu um champanhezinho pra poder iniciar. Só antes de terminar aqui, como é que foi a eleição lá na Argentina? Como é que tá o processo lá? O que você enxergou lá? Eu enxerguei nesse último final de semana? Eu enxerguei assim, que o Milei, ele tem uma candidatura competitiva com base na rede social e no interior da Argentina, a região fora dos grandes centros. O Massa, ele veio fortalecido justamente desses grandes centros, mas a terceira colocada, que teve lá cerca de 23% dos votos, tem uma tendência ali de apoiar o Milei. Não vai haver transferência direta, sim, porque não tem como, 23% assim, é uma unidade muito dispersa para você conseguir manter. Mas eu vejo que o Milei tem importantes chances nesse segundo turno. O que ela tinha para perder para o Massa, ela já perdeu nesse primeiro turno. Porque na prévia, ela perdeu 5% dos votos. Entre a prévia, o sistema lá é diferente do nosso, né? Entre a prévia e o primeiro turno, ela perdeu 5% dos votos. E o Massa, que ficou em primeiro lugar, ele subiu 8% da prévia para o primeiro turno.
E o Milei teve a mesma quantidade, mesmos 30 nas duas oportunidades. Então eu vejo que o que tinha de transferir para o voto útil, dela para o Massa, já aconteceu. Vamos ver agora. Agora lá é um mês de segundo turno. Eu vou arranjar um jeito de estar lá de 19 de novembro. Eu vou dar um jeitinho de a gente estar lá de 19 de novembro. Feriadão, 15 de novembro. Vai fazer a segunda lua de mel. Se de repente a Liga quiser patrocinar aí, ó. Patrocinar correspondente internacional. Coisa boa. Eu não passei lá no vestibular lá de jornalismo, mas com certeza. Tá aqui à vontade. Entende do riscado. Bora. E suas considerações finais, antes de a gente acabar o programa. Deixe suas redes sociais. Até porque se alguém quiser transformar a cidade de Lauro de Freitas como você quer aí, vai te procurar achar como. Pronto. @Pablo Cabada JR de Júnior, Pablo Cabada Júnior. Lá você também encontra o link para a Politize, que é o grupo de formação política que eu represento aqui hoje no município. Então, é uma oportunidade de, na próxima vez, a gente falar sobre isso também. Tô por aqui, tô na área, agradeço muito, só tô no Instagram, porque essa coisa de... Twitter é campo de guerra. E grupo de WhatsApp também não, né? Grupo de WhatsApp até entrei depois da eleição. Pronto. Me ofereceram para entrar antes da eleição, quando eu era candidato, eu falei, não, que aí vão dizer que eu só entrei por causa da candidatura. Então não, depois da eleição eu entro nos grupos. Então tô aí pelos grupos, mas agradecer a vocês por dar a oportunidade de estarem pessoas diferentes falando e pedir, contar com o apoio de quem está nos assistindo, o apoio também aqui da Liga, no sentido de que a gente precisa pensar melhor a cidade da gente. Tudo, Cissa falou aquilo no início, tudo se resolve na vida das pessoas através da política. Não adianta fugir dela. Não adianta fugir da política. Então, ou você participa ativamente com o tempo que você tem, com a oportunidade que você tem, ou vamos ficar assistindo o bonde passar e vai continuar tudo como está. E esse é o nosso papel, né? Tá discutindo política, tá falando sobre política o tempo todo. E o Liga da Política surgiu como uma coisa aqui em Lauro de Freitas, a gente já passou as fronteiras aí, já falou essa Bahiazona toda. Tem muita coisa aí que ainda pode vir, ainda virá. Ano que vem, que é ano de eleição. Muita água pra rolar, tem muita água pra rolar. Quem diria que a gente chegou a mais de 70 programas e vamos fazer muito mais. Quero ver vocês no domingo da eleição. Ao vivo, viu? Ao vivo acompanhando. Bora fazer. Isso é mal que você deseja alguém, rapaz. Isso é um bem danado, que eu gosto. Mas é porque no dia da eleição eu tô lá, meu amigo. No dia da eleição eu tô lá. Prioridade. A gente não pode contar ainda, Quero ver vocês no domingo da eleição. Tem muita coisa. Na rua, acompanhando. Tem muita coisa. Vamos fazer. Bonito. Vamos fazer, tem muito projeto bom. E vamos lá, meu povo. Por aqui ficamos. Até o próximo Liga da Política. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.